essa exposição, ela tem esse nome, Contrapontos e Contratempos, que está muito ligado a um trabalho que a gente vai ver mais lá dentro, assim, que foi o primeiro trabalho nesse sentido, que realmente tinha uma questão da imagem no tempo, assim, que são umas cartilhas de grupo de escola antiga que eu ganhei de uma tia, assim, que até ela tinha um brechó dentro de uma escola de Definido Migidão, que ela trabalhava, muito incrível. E ela viu, me deu. E essas cartilhas falam exatamente das maneiras de comunicação de uma época, então tem lá televisão, telégrafo e tal. E aí eu superpus em desenho as atitudes de agora, que é sempre assim, né? O pessoal saindo do trabalho está conversando, tá? Todo mundo pensando, ou saindo pensando no Uber, ou pensando né? É uma comunicação muito menos direta ultimamente, né? E eu pus o nome deles Contrapontos e Contratempos, porque exatamente ele tem uma superposição de tempo e são contrapontos também, né? Que é a relação entre a maneira de ver de uma época e de outra. Esse foi o trabalho seminal. Aí, outros trabalhos vieram com esse título. Esse título não, essa série, porque esse tem título Contrapontos e Contratempos. Mas os outros, como esse, são da mesma série. Esse aqui, o título é Situação a Priori é Possível. Da série Contrapontos e Contratempos. Aí de uma maneira diferente já. Pensando na possibilidade da gente sempre tomar consciência e enxergar assim que o teatro está meio ruim, eu vou sair dele do jeito que eu puder, né? Se fosse saltando tudo, jogando tudo pro alto, vai ser. Ela desconstrói a gente, né? Assim como aquele outro ali que está ali, né? Que também tem uma coisa da mesma série, chama Sorte ou Acaso. Né? As cartas. Aí tem os trabalhos que estão falando muito do nosso aprisionamento através das tecnologias, da nossa atitude hoje de não nem paquerar com os olhos mais. É isso que eu estou propondo aqui, uma reflexão sobre essa, sei lá, esse antagonismo da nossa vida, que parece assim, tem a tecnologia maravilhosa em vários sentidos, mas em outros ela está nos prejudicando também, e a gente não está ainda sabendo balancear isso na vida, a gente viciou, né? Tem umas certas doenças nesse sentido, eu me sinto assim, quando eu me pego fazendo o que eu estou pintando. Você acha que eu não faço, que eu sou monge? Não, eu não estou me tirando dessa desgraça. Não, é exatamente porque me incomoda, né? Então vocês vão ver que isso está na minha sensação há muito tempo. Em 2005, eu fiz um trabalho já sobre o celular, que eu pus lá no fundo o vídeo desse documento, era uma performance, onde o celular tocava dentro de um evento social que eu criei. Ele era falso para o que era a proposição de ser uma performance. Quando a pessoa chegava para a performance, tinha lá um lançamento de livro, eu lá falando em um coquetel, e aí eu nunca fazia a performance que a pessoa estava esperando, né? Um tipo de performance. E a pessoa ficava assim, o que está acontecendo? E o celular tocava, e eu e mais 20 pessoas. Os celulares tocavam até o momento em que eu fazia a primeira ação, que era para dar o primeiro impulso. A gente se jogava ao chão, quebrando as taças de vinho e tal, e ficava ali isentos desse evento, saindo da realidade, assim, saindo do que acontecia. E eu não sabia o que era o fim disso. O fim era isso para nós. Agora, o que o público ia fazer, se eles iam abandonar a gente, porque eles já estavam decepcionados por não achar aquela performance e não entender que aquilo já era performance, que era uma maneira de criar um evento social onde eles seriam deixados lá e a gente faria como a pessoa fala assim com você, dá licença, vou atender o telefone. Então a gente está saindo aí. O que aconteceu? Apareceu um
uma reação que ontem eu contando para alguém que eu descobri assim, uma maneira de ver isso muito interessante. Eles não suportaram nos ver fora da realidade que eles estavam vivendo. Além de ter, talvez, sentido uma certa... que eu provoquei um pouco isso neles, né? Essa sensação assim de trapaça. Aí eles começaram a nos provocar, a balançar, a fazer muita sacanagem com a gente. A lamber a boca da menina, umbigo, falar bobagem, peidar na cara. Todas essas coisas. E aí a situação era assim, quem não estivesse aguentando mais podia levantar e desaparecer. Até no final fica o Paulo Nazaré, que estava sendo aluno meu num curso de performance era no Vídeo Brasil, né? E mais uma pessoa que se jogou sem estar na performance. E ela ficou até o fim. Aí o povo não tava... O que o povo fez para acabar a performance? Eles nos tiraram, nos tiraram de lá. E a gente não ia sair. Eu não ia sair. E aí acabou. Mas o público que fez isso, sabe? Por não suportar a diferença, eu acho. Que a gente estava num lugar que eles não iam deixar a gente ali. Eu acho que a sociedade tem um pouco esse caminho, né? Então agora eu vou começar a passear com vocês. Vai mostrar um pouco o trabalho, né? Mais assim... à vista do trabalho. Eu queria só dar um geral assim para vocês entenderem um pouco o que a gente está falando sobre, né? Então, bom, aqui a gente está vendo, aqui essas séries são as séries mais ligadas a essa dúvida, né? Que é a sorte ou acaso, né? Chama sorte ou acaso. Aqui ele chama dança ou desavença. Né? Ponto de vista, né? Aqui eu decidi pôr esse trabalho aqui porque ele é assim, ele é um espelho que você vê, ele é meio nublado, são várias... Uma questão que a gente não sabe muito da nossa memória afetiva onde a gente coloca, né? Assim, essa coisa da vida que é meio flutuante. E esse aqui, por exemplo, acho que é o último que eu fiz da série, que é estatísticas do caos, que não tem como calcular, né? Então, nesse sentido, eu já estou falando assim para mim, né? Que é uma gravura. É uma gravura. Eu fiz, inclusive, para ficar perto dessa no Vielo, sabe? Ficamos 1 ano fazendo isso com as técnicas que ele tem. A máquina dele já tinha até acabado, ele refez para mim fazer esse vacuumforme. Bonito, né? Baixa crente. Isso. E ela perguntando? Produzindo. Como foi o pessoal? Que eu fui trabalhar com um artista muito importante da cidade e que é um cara muito respeitoso. A gente, como não tem museu, a gente tem poucas chances de estar perto dessas pessoas que eu prezo muito. E eu tinha muita atração por esse material e sabia que ele tinha máquina, porque quando eu era adolescente eu fazia teatro, a gente foi lá fazer um sol de... E aí eu falei, nossa, eu quero fazer isso lá com ele, esse material me interessa muito. E aí ficamos esse tempo todo, porque era um cara bem mais velho, mais devagar. Fui para o hospital com ele, várias coisas, né? Que virou uma afetividade, isso é lindo, né? O trabalho tem essa... Eu não narrei isso, mas tem a ver com isso. Eu coloquei ele aqui porque ele dá um ponto diferente aqui para a exposição, que não tem isso nos outros lugares. Esse aqui é um trabalho mais antigo, que fala sobre o crédito, né? Que é essa relação assim, com uma ilusão talvez de valor, de possibilidade de tudo, e de tudo ter valor, assim, precificação. Nossa vida está isso, né? Feliz, ó. Então a gente tem crédito. Vamos ver, né? E esse aqui era um sonho muito sonhado. É a série Conexão ou Desconexão? Tem várias séries, né? Essa é a Contrapontos e Contratempos. Conexão ou Desconexão? Então eu queria que a gente entrasse numa sala onde ninguém estivesse olhando para nós, tá todo mundo olhando para o celular. Né? Assim, essa sensação. Vamos entrar. E aí cada uma tem um título, né?
É. O Mônica ainda tem. A chama do esquema do codificador ali tá excelente. Essa é mais antiga, olha você vê. Então é uma coisa que não está de agora exatamente. Há muito tempo eu vejo que as minhas proposições elas vão se distribuir no tempo. Esse quando tem um trabalho de uma série que era essa das séries, como é que é? Objetos de acúmulo. Objetos de acúmulo. Mas está super casando com conexão ou desconexão. Essa aqui, objetos de acúmulo. Essa é o tempo e a outra dimensão do tempo. Dois aqui. Sim, não, tablet, celular, relógio, computador. E a gente está sempre assim, né? Quando você vê, você está com tudo ligado. Enfim, Só as mesmas. Exatamente. É isso, aí depois vocês dão uma olhada, tem várias situações, né? Ainda tinha 300 situações pra gente. Aquele chama um pouco antes. As roupas da batida. Não sei, pode ser do encontro também. Pode ser. Mas todo mundo. Ó, esse é o laxante. Laxante é ótimo. Né? Antes a gente levava um livrinho, antes a gente levava uma revista, um livrinho. Aqui é um bronze que eu fiz no mesmo tema, né? Chama hiato, que são duas pessoas um de frente para o outro não se olhando, sem comunicação. Ótimo. Mas é o mesmo tema, né? E a série começou um pouco nessas, principalmente naquela lá, ele que é o Contrapontos e Contratempos inicial, que só tem esse título. E esse aqui eu fiz na época da pandemia, gente. Isso aqui pra mim é quando eles liberaram as armas. Nem quero falar político, mas nós estamos vivendo uma coisa muito complexa por causa disso, né? Enquanto isso, a gente vê o celular, né? Pra ficar calmo. Pra ficar calmo, a gente faz isso. Sereno, demais. Devagar. Chama situação adversa de paz. Espera. Bem paz, assim. Nem o celular não dá paz nenhuma, né? Essa aqui como é que é? Sociedade secreta. Sociedade secreta revelada pela selfie. Que ótimo. Olha, essas fotos de filmes antigos onde a mulher apanhava o tempo inteiro, ninguém nem ia, né? Não tinha problema nenhum, né? Mentira. Agora você vê assim, ó, tem outro lá apanhando também. Tem o Tabef lá da frente, que é da mesma série. Que eu tinha até esquecido de falar dele, mas ele é dessa série aqui. E isso é uma ação que eu faço há muitos anos, assim, de perverter as imagens, né? Que eu lembro, se vocês lembram, a gente gostava muito de fazer em dinheiro, né? Ou, sei lá, pintar as notas. É a mesma coisa que até hoje eu gosto de fazer nas imagens, de interferir dessa forma. Isso aí são coisas que as pessoas me dão, que acham com minha cara, como aquela lá minha tia me deu. Isso aqui eu não lembro quem me deu. São coisas de filme. Ah, isso aqui também tem a ver. É o crime virtual. E na maçã da Eva, né? Não é da Apple, não. É da Eva. Porque eles usaram a maçã da Eva, né? Dá para usar o pecado para vender pra gente, né? Porque pecado vende. Ele é maçã, não é? Sim. O crime virtual. Esses aqui são uns bronzes que eu desenvolvi um pouco no tema, mas mais aprisionamentos, né? Chama de mãos atadas. De mãos atadas. E aquele até os pés. É uma fragmentação do corpo, né, gente? Pela comunicação, tá? Parece que você não tem corpo, você tá ali, né? Naquela... E também ali quando você está esperando um telefonema, controle remoto, aquelas coisas. Até os pés. Bom, e essa série aqui é uma série mais antiga, do esvaziamento cotidiano, tá super ligada a isso tudo, né? E quando você vai ver, eu já estou trabalhando a questão dos eletrônicos, da mídia, essa relação que eles têm, é um povo no escritório, mas se chama problemas de memória. Do computador ou deles, eu não sei. Ali é o check-in, né? Que a gente chama nos aeroportos. Que a gente fica tão...
Ali é um grande prêmio. Porque assim, gente, eu acho que essa questão dos prêmios hoje, tá, é importante, tá, todo mundo que ganha prêmio, tudo. Mas tem uma questão tão assim de valor de um em detrimento de todos, que me dá uma agonia, porque as premiações deveriam ser assim, maior, mais gente juntos, em vez de um. Um é muito pouco, né? Você é muito. Fica disputando, uma coisa meio de uma. Sabe? Então é isso que eu tive essa ideia. Quando eu vi esse povo ganhando um prêmio, eu fiz como eles estivessem desvanecendo, para eles lembrarem que eles desaparecem, né? Ali é a TV, chama TV Simpson, sabe? Não sei de quem viveu isso, né? Ah, alguém tava falando, alguém falando assim comigo ao contrário hoje. Sabe? Ah, hoje a família não faz mais isso. Mas nessa época a gente já achava isso lobotómico, né? Mas agora é melhor do que o que está acontecendo agora. Já era ruim e ficou pior. Pior. Virou assim. Esse trabalho aqui é um trabalho sonoro. Né? O título não precisa falar, tá ali na cara. Será que ela consegue ouvir a vibração? Você é alguém falando? Tem. É isso? É. Não, são enganos. Aí eu recebi muitos telefonemas de orelhão, gente muito simples lá no Jardim Canadá. Por causa da região, eu acho, mudou, né? E eles não entendiam nada. O que é isso? Responde aí, ó. Eu fiquei assim achando muito interessante receber os enganos e aí colecionei e fiz esse trabalho. Eu gosto muito dessa sensação das pessoas vendo. Eu já apresentei isso uma vez. É que você começa a ver as pessoas, tem uma reação e quem está ali também começa a ser um objeto, né? É uma estratégia boa assim, para a participação de quem está aqui. E aqui são os trabalhos que se chamam Ferro e a Fogo, que é a minha sensação do que a gente tem que fazer, a ferro e a fogo. A gente tem que viver bem a ferro e a fogo. Então, assim, são materiais usados em vários eventos que eu fiz, com muita marca de gente, sujos. Mas essa reação mesmo da gente ter que... A gente tem que fazer tudo virar uma coisa boa, né? Apesar disso aí. Plantando. E ali é o vídeo que eu estava explicando lá. Obrigado. Acho que é isso. Obrigado.